Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. Parte 1. Estudo psicopatológico. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu procurarás mordê-la no calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 1. A inveja, a inversão e as mulheres. Os leitores irão notar que muitas vezes eu usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, thanatos, a essa conduta, que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que havia nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp abriu ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de toda a problemática humana, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para a trilogia analítica é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado da sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo o que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos, os quais dela decorrem ou a ela são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus, a megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania, o narcisismo, a adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade, a arrogância, se achar sempre certo, o dono da verdade, a alienação e a inversão, que seria o mais grave de todos. A inversão, consequência direta da inveja, causa uma visão invertida de toda a vida, o que nos faz rejeitar e temer o que é bom e acatar e desejar o que é mal. Por exemplo, temos muito medo de amar e sermos anulados por esse sentimento. Temos resistência em sermos bons, pacientes, dedicados e recebermos em troca a falta de reconhecimento dos outros e sermos prejudicados. De outro lado, pensamos que se formos bem racionais, frios, calcularmos bem as vantagens e desvantagens de cada passo, poderemos precaver-nos de riscos mais graves. Que se evitarmos gostar muito dos outros, então estaremos impedindo problemas futuros, como rejeição, abandono da pessoa amada, rompimentos, ingratidões, etc. Então tomamos a dianteira e abandonamos tudo e todos que mais apreciamos.
Argumentos não nos faltam para justificar a nossa incapacidade de aceitar viver o que é bom, de usufruir da vida, de sermos descontraídos e felizes. Portanto, todo o invejoso é aquele que é contra. Diz não para o que ele, no fundo, mais gosta, o que é bonito, o que é veraz. Essa negação a pessoa faz sem perceber claramente e pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, se ela for levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, o desejo de sofrer e fazermos os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar deste drama. A isso nós chamamos de inveja. Cada um justifica essa inveja universal com um sistema de ideias, filosofia de vida. O cristianismo, o judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para se alcançar o céu, como se Deus fosse um carrasco que quisesse o nosso sacrifício e estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida. O mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos, que pela inveja inconscientizada não permitem nem a felicidade do povo e nem de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus explorados. Penso que Deus não se agrada em notar que criou um paraíso para nós usufruirmos de graça, presenteou-nos com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na felicidade, na saúde, na descontração, na alegria, no usufruto e na realização. Enfim, Deus quis que todos vivêssemos numa boa, como diz a gíria, e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detêm todo o poder nas mãos nos roubem o que é nosso de direito. Eles criaram as guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida. Mas tudo isso com a nossa conivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas, e por todo lado alimentamos e passamos para frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? O único a ser contrariado com isso seria o Lúcifer, e com ele os indivíduos que mais se identificam com ele na inveja e desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes na sociedade, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí, e ignorar a consciência dos mesmos não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil, existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos que acabam sempre por criar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres, poderosas do lar, são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amantes, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Por exemplo, você mulher que me lê, se for só um pouquinho honesta,
saberá identificar sua atitude. Quantas vezes você está num bom momento com seu namorado, seu marido, seus filhos, ou mesmo sozinha diante de um bonito pôr do sol e está com a cabeça cheia de caraminholas, criando uma profusão de preocupações que vão estragar a sua paz e a dos demais. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos os seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito dos mesmos. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está a seu redor. Um bom exemplo a respeito da inveja inconscientizada, não percebida com clareza pela própria pessoa, é a da cliente TI. Senhora de mais de 60 anos, iniciou a análise numa tentativa de melhorar a qualidade de sua vida. Com filhos crescidos, netos até, pouco lhe restava como atividade no lar, o que lhe provocava sentimentos de profunda insatisfação. Totalmente dependente do marido, financeira, social e psiquicamente, buscava uma forma de independência construtiva, onde pudesse ter alguma atividade produtiva e que fosse uma fonte a mais de renda para a família. Nas 2 primeiras sessões de análise, já foi capaz de caminhar muito no entendimento de seus problemas, bem como na maneira de solucioná-los. Estava disposta a reiniciar suas atividades artísticas que havia abandonado já há alguns anos. Fazia trabalhos manuais de cerâmica, de tapeçaria e produzia artefatos de grande qualidade. Se formasse a sua própria empresa trilógica, teria a liberdade necessária para fazer aquilo de que gostava. Ao mesmo tempo, tendo uma boa flexibilidade com seus horários, poderia manter sua convivência familiar. Tudo se encaminhava rapidamente para a realização de seus sonhos. O resultado foi que ela mal conseguiu voltar ao meu consultório para a 3ª e 4ª sessões de análise, pois foi acometida de uma crise de dor na coluna, coisa que não lhe acontecia há anos. Dores na coluna revelam forte tensão muscular, causada por um estresse emocional acentuado. O que haveria acontecido naqueles últimos dias para lhe causar tanta tensão nervosa a ponto de provocar-lhe crise tão séria que mal a permitia caminhar? Ela conseguira tornar-se praticamente imobilizada devido às fortes dores. Durante mais de 60 anos, a senhora TI reforçara as atitudes de negação, omissão e deturpação de sua vida, brecando suas atividades e seu progresso, e mostrando com isso muita inveja. Certamente, a sociedade também exerceu grande influência no sentido de desviar TI de sua realização pessoal, pois aquela também é baseada na inveja. A filosofia que domina a sociedade humana é a de que ninguém gosta de facilitar o desenvolvimento de ninguém. Mas por que, justamente quando apoiada no sentido de realizar um trabalho de valor e libertador, mostrou uma resistência tão grande? Isto se explica através do mecanismo de projeção que muitas mulheres desenvolvem, colocando toda a sua resistência ao progresso, toda a sua estagnação invejosa no marido, nos filhos, na sociedade, etc., não percebendo nada em si mesmas. Sua sabotagem fica totalmente à solta. Somente após 60 anos, com filhos já criados, com a permissão do marido, com o apoio da analista e das amigas, tempo totalmente livre, enfim, com condições ideais para realizar aquilo de que dizia gostar, ela própria manifestou claramente a sua oposição à felicidade, ficando-lhe claro o seu quadro psicopatológico. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão muito inconscientizadas para essa atitude tão autodestrutiva.
As sogras são exemplos típicos do que quero dizer. Invadem o ninho dos pombinhos com uma carga enorme de perturbações e intrigas e conseguem, quase na totalidade das vezes, seu intento: estragar o ambiente por muitas horas, muitos dias, muitos anos ou até uma vida toda. E por que as filhas permitem que isso aconteça? Porque elas próprias têm a mesma filosofia de sofrimento. Algumas chegam a pensar: como eu posso ser feliz se mamãe tem tantos problemas? Ou como tenho o direito de usufruir da vida se minha família está tão mal? Quando o PC, atualmente com 38 anos, era criança, pensava: como posso ser feliz e usufruir de meus brinquedos, vestidos novos, comer bem, se tantos passam fome e frio no mundo? Queria ser missionária e partir para um país bem miserável, onde se integrasse na fome e pobreza. Assim, no seu raciocínio, estaria fazendo a vontade de Deus, solidária com o sofrimento dos demais seres humanos. À primeira vista, este é um raciocínio até nobre, principalmente para uma garotinha de 10 anos. Mas, no fundo, o que a motivava nesse ideal era, em grande parte, a incapacidade de usufruir de festas e viagens, pensando que sua mãe e irmã eram infelizes em sua ideia. Seria uma espécie de traição passar insensivelmente por cima da infelicidade delas e ser ela própria feliz. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neurótico, mais o indivíduo é contra a felicidade. É óbvio que isso não nos é muito consciente e, principalmente, o que não percebemos é que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o que mais desejamos na vida é a felicidade, e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Sim, homens e mulheres, o ser humano, sofrem, têm neuroses, psicoses, por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que o Criador lhes oferece. E os mais loucos da sociedade fazem tudo para impedi-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa dessa questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir de todo o bem que lhe foi destinado.